Bom, sejam todos bem-vindos a mais um seminário do Grupo de Lógica, Linguagem e Ciência da Universidade Federal do Tocantins. Estamos atravessando o ciclo de Broglie. É um seminário que nos últimos anos tem se especializado, na filosofia da mecânica quântica. E hoje nós receberemos o professor Nathan Willy Lima. Nathan fez graduação em Física com linha de formação em Física Médica na PUC do Rio Grande do Sul, em 2014, licenciatura em Física na Faculdade Avantes, em 2017, mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais na PUC do Rio Grande do Sul, em 2016, e doutorado em Ensino de Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2018. É atual professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma curiosidade interessante entre os muitos trabalhos do professor Nathan é que em 2020 ele foi pesquisador visitante na Universidade de Copenhague, na Dinamarca, participando de um projeto de pesquisa sobre história da teoria quântica e implicações para o ensino. Eu acredito que seja desse fluxo de trabalhos de 2020 para cá que talvez tenha saído o artigo muito interessante, muito raro entre as produções brasileiras, que nos motivou a convidar o professor Nathan para o seminário, que é o artigo chamado Louis de Broglie's Discussion on the Equivalence Between Relativistic Principles of Entropy Maximization and Least Action. É um artigo discutindo, como o próprio título diz, o princípio da maximização da entropia e o princípio de minimação nos trabalhos do Louis de Broglie. Apesar do título em inglês, do trabalho ser em inglês, foi publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física e foi um trabalho coletivo, feito pelo professor Nathan Lima em parceria com Fernando Pires, Afonso da Rosa e João Paulo Chaib. Portanto, professor Nathan, seja muito bem-vindo ao Grupo de Lógica, Linguagem e Ciência. E para começo de conversa, eu queria que o professor nos dissesse o que motivou esse artigo e os demais autores do grupo aqui, como foi vocês trabalharem juntos em torno dessa ideia. Então, primeiro, obrigado, Felipe, pelo convite, obrigado, Eduardo, também. Por, enfim, permitir esse espaço, para que a gente pudesse conversar. Só para explicar, assim, em linhas gerais, o meu doutorado e a minha preocupação é na área de ensino de física, então pensando como que a gente pode ensinar mecânica quântica de uma forma, principalmente quântica, que tenha mais sentido para os alunos, que os alunos possam realmente entender os conceitos que estão por trás das equações. E a partir daí foi que eu comecei um percurso pelos originais históricos para tentar trazer elementos que foram apagados dos livros didáticos. Então, a minha tese de doutorado foi sobre isso, foi sobre o apagamento de elementos históricos nos livros didáticos. E assim que eu acabei o doutorado e entrei para a URGS, eu consegui esse programa como professor visitante em Copenhague. Depois eu vou mostrar aqui alguns artigos para vocês que saíram de lá. Eu sempre gostei muito do Louis de Broglie, é um dos meus físicos favoritos. Só que nesse meio tempo a gente acabou encontrando, e aí o João Paulo Chaib, que é um parceiro lá do Cefet de Minas, encontrou uns textos da década de 60 do de Broglie. E como vocês vão ver, a gente vai discutir aqui, ele vai na contramão daquilo que é a chamada interpretação ortodoxa. E ele vai justamente tentar resgatar concepções realistas, causais e deterministas que ele defendia, por exemplo, no início da década de 20, antes de se estabelecer aquilo que a gente chama de mecânica quântica. E quem está ali junto, que é o Afonso e o Fernando, o Afonso é um aluno de doutorado do programa, que do fim acabou assumindo esse projeto, e o Fernando estava na época na iniciação científica e agora está no mestrado. Então, na verdade, foi um programa assim, de orientação praticamente entre eu e o Chaib e esses dois alunos, tentando resgatar os originais. O de Broglie ele foi um autor bastante prolífico, então, assim, tem muitos artigos, eu vou comentar sobre isso depois, a teoria da termodinâmica oculta dele, ou da partícula isolada, ele rendeu vários artigos no Compte Rendu,
lá, e também tu tem o livro dele propriamente, que é um livro didático, que é as palestras, as aulas dele, que tanto o Afonso quanto o Fernando se dedicaram a traduzir. A gente nunca publicou esse material, mas a gente acabou traduzindo a obra como um todo, né? E aí a gente publicou, pegou um recorte, né, e fez esse artigo que o Felipe comentou. Muito bom. Professor Natan, você pode dar início, portanto, à apresentação. Eu só queria pontuar que, realmente, nos anos 60, né, tem a publicação do livro, né, da termodinâmica da partícula isolada, em 1964, do de Broglie. É um trabalho profundamente heterodoxo, e foi uma felicidade incrível encontrar aqui no Brasil vocês, um grupo, né, que se interessou por esse trabalho e conseguiu publicar recentemente sobre. Portanto, vamos adiante. Obrigado. Pois é, então, um comentário rápido já, né? Mesmo os pesquisadores da área de história da ciência, que se dedicaram, né, a estudar Louis de Broglie, raramente discutem essa parte da obra, né, do de Broglie. A gente chegou a ter alguns diálogos com o professor Olival Freire, justamente sobre isso, porque o professor Olival chegou a orientar teses de doutorado, inclusive na França, sobre Louis de Broglie, e ninguém se arriscou aí muito a fundo. Ele é um tema matematicamente muito denso, muito complexo, e aí até já comentando a palestra de hoje, a minha escolha, não sei se foi a escolha mais acertada ou não, mas a gente pode ir discutindo sobre isso. Não foi entrar na matemática e nas equações, porque ia ser muito chato, eu acho, fazer isso, né? Mas tentar mostrar qual que é a concepção que o de Broglie vai defender na década de 60 e a partir de quais tensões científicas e filosóficas ele está se posicionando quando chega lá. Tá? Então, na verdade, eu tentei montar uma narrativa aqui para construir, talvez eu vá repetir alguns pontos que vocês já olharam em outros momentos, mas eu vou tentar construir propositalmente, né, uma narrativa para evidenciar o que tem de diferente na interpretação de Copenhague e a partir daí mostrar o que é a proposta do de Broglie, né? Como que ele na década de 60 tenta resgatar uma visão clássica de mundo e adequar isso à sua interpretação aí da mecânica quântica, tá? Então esse é o caminho que eu vou fazer. Mas assim, é um trabalho muito denso, esse próprio do de Broglie, né? E realmente exigiria aí uma equipe ou anos a fio para poder esmiuçar todas as consequências e detalhes, com uma particularidade que é que ele não foi um trabalho, já antecipando os últimos slides, né, um trabalho que não foi bem aceito pela comunidade. Né? O impacto científico dessas ideias do de Broglie na década de 60, ele é, em princípio, praticamente nulo, não encontra vastas referências a esse trabalho no campo científico. Né? Então, seria uma história, o próprio professor Olival sugeriu isso, né? Seria praticamente uma historiografia dos perdedores, né? E é uma proposta que perdeu a disputa com as outras visões e com a visão ortodoxa, então seria mais por um interesse aí de ver quem foi derrotado na história da ciência, tá? Mas então, assim, entrando já, né, propriamente na nossa discussão, queria só apresentar para vocês muito rapidamente. A gente tem um grupo de pesquisa em História, Filosofia e Ensino de Física, que foi fundado por mim e pelo professor Leonardo Heidemann, nós dois aqui do Instituto de Física da URGS, e a gente tem parcerias com o pessoal no interior do Rio Grande do Sul, no resto do Brasil, como no Rio de Janeiro, e o professor Ricardo Caran, de Copenhague, que me recebeu, continua fazendo parte, que orienta comigo uma tese de doutorado, a gente segue pesquisando juntos. A gente tem alguns alunos de doutorado, né? O Afonso é quem está ali no artigo que vocês comentaram, e tem olhado para os trabalhos do de Broglie. Os alunos de mestrado, Fernando agora está no mestrado, estava na iniciação científica, e alguns alunos de graduação aí que a gente tem também. Então, o nosso foco, né, não é filosofia, eu não sou filósofo da ciência, tampouco sou historiador, o nosso foco é ensino e aprendizado. E a gente parte de um pressuposto de que discussões históricas e, né, o entendimento de alguns conceitos filosóficos podem ser úteis para o aprendizado de física e para a formação cidadã de uma forma mais geral. Então, isso é uma defesa que na nossa área já é muito antiga. O professor Michael Matthews, da Austrália, é um dos grandes pioneiros e encabeçou esse movimento.
propondo, né, que a gente discuta nas aulas de física conceitos básicos, algumas definições sobre o que seja teoria científica, o que é modelo, o que separa a ciência de possibilidades de separação entre ciência e não ciência, e por aí vai. Então se incorpora isso no discurso didático, né? E para que isso ajude a fazer sentido, a organizar as discussões de física, tá? Então, assim, mais ou menos essa é a nossa preocupação. E eu tive, né, como foi comentado pelo Felipe, em Copenhague, né, então são umas fotos de Copenhague, e lá o meu foco com o Ricardo Caran foi discutir os artigos originais do de Broglie e os artigos originais do Schrödinger. Se a gente olha nos livros didáticos, os livros normalmente apontam o trabalho do Schrödinger como uma continuidade do trabalho do de Broglie. O nosso primeiro trabalho foi mostrar que não, elas eram muito diferentes. De Broglie sempre trabalhou com teorias relativísticas, isso vai ser bem importante quando a gente voltar ali para o trabalho da década de 60. A teoria do Schrödinger é totalmente clássica. O Schrödinger parte de uma mecânica, que é a mecânica de Hamilton-Jacob, em 26, o de Broglie ele parte de um outro princípio, que é o princípio de Maupertuis, de minimação. Então, é tudo muito diferente, mas uma coisa é igual, que é precisar propor que a velocidade de partícula, na verdade, é a velocidade de grupo. Né? Então, você tem que considerar que a partícula é representada por um grupo de ondas. Talvez o Pedro Rosa, né, deve ter falado sobre os trabalhos iniciais do de Broglie. Lá é fundamental você assumir que a velocidade do pacote de onda é a velocidade da partícula, e o resto você consegue derivar a partir disso, usando uma mecânica relativística. E aí, na sequência, para mostrar o tipo de trabalho que a gente faz, em vez de usar Maupertuis, e ele usa lá Fermat, ele iguala esses dois princípios, a gente faz uma proposta alternativa para mostrar a derivação do Schrödinger, e aí a gente parte de outros princípios mais simples, como mecânica newtoniana e lei de Snell. A gente mostra que, tentando equivaler o movimento de uma partícula com um grupo de ondas, com mecânica newtoniana e lei de Snell, né, a lei da refração, você obtém a equação de Schrödinger, né, usando as mesmas hipóteses que o Schrödinger usou. Tá? Então esse é o tipo de trabalho que a gente fez lá em Copenhague. Muito rapidamente, né, vocês já estão trabalhando com isso, mas eu botei algumas definições que vão nos ajudar justamente a encaminhar a discussão. Né? A mecânica quântica, ela surge na interface da termodinâmica e teoria eletromagnética. Então, pelo menos até 1925, você não tem uma mecânica quântica enquanto uma teoria organizada e independente. O que você tem são trabalhos de termodinâmica e daquilo que hoje nós chamamos mecânica estatística, expandidos para o estudo da radiação. Né? Então, todos os trabalhos do Einstein, do Planck e até mesmo alguns trabalhos do de Broglie são trabalhos de mecânica estatística e de termodinâmica. É só com Heisenberg, lá em 25, que você vai ter uma ruptura formal e realmente teórica, né, de apontar para a necessidade de uma nova teoria, tanto que ano que vem vai ser celebrado o centenário da mecânica quântica. Alguns livros didáticos vão dizer que é 1901, né, o início da quântica, 1905, mas não, ali tu ainda tem teoria mecânica estatística aplicada à radiação, você não tem uma teoria independente como vai acontecer a partir de 25. Tá? Então é dentro desse contexto que os estudos começam a surgir, e isso é importante porque, de certa forma, o que o de Broglie vai fazer na década de 60 é resgatar as origens conceituais e cosmovisivas dessa teoria quântica, né? Não da mecânica quântica. Ele vai voltar a tentar interpretar o problema da movimentação de elétrons como um problema termodinâmico. Tá? E isso vai criar algumas complicações que ele nunca conseguiu resolver. Né? Isso é outro ponto negativo aí no trabalho do de Broglie, mas eu vou discutir isso lá para o final. Dito isso, só para a gente ter uma visão geral, né, até o final do século XIX, início do século XX, a gente pode entender que tem 3 grandes teorias na física, bem-sucedidas nos seus campos de atuação: mecânica clássica, termodinâmica e teoria eletromagnética. Mas aí você tem, no final do século XIX, nas interfaces entre essas teorias, começam a surgir dúvidas, questões que não conseguem ser resolvidas pelas teorias como elas eram conhecidas. Então, por exemplo, da mecânica clássica com a termodinâmica, você tem um problema da discussão sobre a reversibilidade. Eu vou retomar esse ponto depois para poder fazer a conexão com o de Broglie, mas já antecipando, né? Se você descreve um gás termodinamicamente, você vai ter processos irreversíveis.
Se você descreve esse gás como um conjunto de partículas obedecendo à mecânica, todos os processos são reversíveis. Como que você coaduna essas duas ideias, né? Como que você tem uma mecânica atômica reversível e você gera uma termodinâmica macroscópica irreversível. Boltzmann resolve esse imbróglio com a mecânica estatística. Da mesma forma, se você pega campos eletromagnéticos descritos em diferentes referenciais, você tem divergências que também não são transponíveis. Precisa de uma nova teoria que dê conta de transformar as equações de campo em diferentes referenciais, da origem à teoria da relatividade. E por fim, né, você tem aí problemas sérios na descrição da emissão da radiação pela matéria por um corpo a uma certa temperatura. Né? Todo corpo a uma certa temperatura emite radiação. Você faz o cálculo a partir do que vem da termodinâmica, você faz o cálculo a partir do que vem da teoria eletromagnética, junta essas coisas e a energia dá infinito, né? Diverge o valor dessa equação. E aí você precisa de uma nova teoria, que vai ser a mecânica quântica. Então, a gente está bem ali nessa interface, originalmente, né, entre falar de corpos aquecidos emitindo radiação. E o de Broglie vai retomar, inclusive ele vai se dedicar boa parte ali dos anos, entre os anos 20 e 60, a retomar os trabalhos do Boltzmann. Eu não vou mencionar isso, porque acabei não colocando aqui, botei só o coração da ideia, mas se a gente vai no Compte Rendu lá, você encontra trabalhos dele retomando ideias do Boltzmann para tentar encontrar isso em sistemas quantizados, tá? Então, é um resgate dessa origem histórica mesmo da mecânica quântica. Então, mecânica quântica é isso, é uma teoria que surge na interface entre teoria eletromagnética e termodinâmica, e explica, né, a estrutura da matéria e da radiação, né? Uma teoria mais bem sucedida ao falar dessas questões, e se dedica a estudar sistemas muito pequenos que têm implicações para o mundo macro, mas a rigor, né? Então isso é uma diferença da termodinâmica, tá? Isso é importante. A termodinâmica, por definição, ela é uma teoria de sistemas macroscópicos, né? Não faz sentido, no geral, falar de temperatura de 5 átomos, né? Eu preciso ter um sistema que seja da ordem de grandeza aí de 6 vezes 10 na 23 átomos, para que eu possa aplicar grandezas termodinâmicas, justamente porque depois, com a mecânica estatística, a gente entende que essas grandezas são médias, né? Se o sistema está aberto, eu tenho aí flutuações estatísticas sobre as médias, mas essas flutuações são tão pequenas que meu aparelho de medida não pega, e eu consigo falar de grandezas grosseiras, né, do espaço e do tempo. E aí é uma coisa que parece um pouco contraditória, mas o de Broglie vai criar uma termodinâmica da partícula isolada, né? Então tu pega uma única partícula e você vai fazer uma termodinâmica dessa partícula, uma coisa que parece um contrassenso, mas aí vai aparecer alguns artifícios que a gente vai olhar. Muito rapidamente, né, até arriscado eu estando nesse grupo falar sobre isso, mas aqui uma visão de físico falando, né, você tem pelo menos 3 elementos que são fundamentais nessas 3 teorias clássicas, tá? Mecânica, termodinâmica e teoria eletromagnética, tá? Pegando a própria discussão que os físicos vão fazer na mecânica quântica por contraste, principalmente o Einstein, tá? A primeira delas é o que o Einstein chama de realismo, tá? Eu sei que existe aí uma grande discussão e várias categorias de realismo ontológico, epistemológico, metodológico, mas aqui pegando o realismo como Einstein define, tá? E isso aparece lá no artigo de 35 do Einstein, Podolsky e Rosen, que vai dar origem ao paradoxo EPR. O Einstein vai dizer que algo é real se todas as propriedades físicas existem simultaneamente e independente de qualquer medida. Né? Então, se eu tenho uma garrafa d'água, ela é real, porque a posição dela, o momento linear, o momento angular, a energia, são todas propriedades que existem simultaneamente, pertencem a essa garrafa. Eu posso não conhecer alguma dessas propriedades, mas eu tenho ali um conjunto, né, uma lista de parâmetros físicos que existem de forma simultânea e independente de qualquer medida que eu faça. Se eu não meço, eu só desconheço o valor dessa medida, mas ela existe, ela está lá independente de qualquer coisa. Isso faz com que haja uma certa exterioridade, né? Não é
As propriedades da garrafa não dependem do aparelho de medida, o aparelho interfere, mas se eu tenho uma boa teoria sobre o funcionamento do aparelho, eu consigo descontar essa interferência, eu consigo prever o quanto que o aparelho interfere, de forma que eu consigo pelo menos modelar quais são os valores desses parâmetros físicos para a garrafa, independente, né, de qualquer medida, supondo que isso continue existindo sem que eu tenha que medir para que aquilo exista. E isso faz com que essa entidade, esse ente seja autônomo, né? Ou seja, independente, né, da minha. Eu não vou fazer escolhas sobre o que pode existir ou não. É uma definição bem simples, né? Mas que aparece lá no artigo de 35 do Einstein. Junto com o realismo vem um outro par de propriedades, né? Que eu pelo menos entendo elas como um par único, né? Que são teorias causais e deterministas. Para um dado estado físico, a alteração desse estado tem que ser causada por alguma causa física, né? Então, por exemplo, na mecânica, o estado de movimento é dado pelo momento linear. Para que haja variação de momento, você precisa de força. Então, a força é a causa da variação do estado. Se não houver interação física, não há variação de estado. Segue com o mesmo momento linear, seja em repouso, seja em movimento retilíneo uniforme. Então, as causas, né, são as forças, são as interações, e uma vez que eu escrevo uma equação diferencial, eu consigo prever, então, como é que o momentum se comporta no futuro e a posição também. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a causalidade, que é a existência de uma interação, eu tenho uma equação diferencial que me rege a evolução do sistema no tempo, o que me dá uma visão determinista de mundo. Conhecendo as interações, conhecendo o momento inicial, a posição inicial, eu prevejo o comportamento do sistema para todo futuro e para o passado também, né? Consigo dizer da onde o sistema veio se eu conhecer essas condições. Isso acontece na termodinâmica, dado um determinado estado. Se eu conhecer a entropia do sistema, modelo essa entropia, eu sei para onde o sistema vai ir, né? E aí eu consigo dizer qual é o novo estado de equilíbrio do sistema, se algum parâmetro interno, né, alguma restrição interna for removida, né? Então, por exemplo, dois corpos de diferentes temperaturas, eu troco uma parede adiabática por uma diatérmica, essa é a causa, eu calculo a entropia, maximizo ela e tenho um novo estado de equilíbrio, então eu determino para onde o sistema evolui. Então, esses aspectos são básicos, né? E o Einstein vai defender isso como fundamental, indispensável para o próprio fazer da física, né? O Einstein tem um artigo que é Física e Realidade, está traduzido e publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, que ele vai defender esses elementos como parte aí fundamental da forma física, né, de ver o mundo. E isso, gente, na termodinâmica, eu queria só trazer aqui para a gente poder lembrar algumas ideias de termodinâmica, né? Isso é fundamental, né? Como é que a termodinâmica e a mecânica estatística descrevem a realidade, né? Então, a termodinâmica, ela trabalha com sistemas macroscópicos, como eu comentei, né? Eu não vou falar de uma molécula de água, eu vou falar de uma garrafa d'água, vou falar de alguns ml de água, e eu vou descrever parâmetros como temperatura, energia, volume. Eu estou ignorando efeitos atômicos. Cada molécula de água pode trocar de posição, mas isso não vai afetar o cálculo do volume, né? Então, eu estou desprezando flutuações que acontecem em escala atômica, né? É, por definição, uma teoria que trabalha com variáveis grosseiras e lentas em relação à escala atômica. Ela é uma teoria que admite processos irreversíveis, né? Então, se eu faço uma termalização, dois corpos com diferentes temperaturas, se encosta, vai para uma nova temperatura de equilíbrio, isso é irreversível. Eles não retomam mais sem que eu tenha que alterar alguma coisa no universo. Isso, eu determino isso, eu consigo prever isso pelo cálculo da entropia, né? Toda vez que um sistema isolado, a variação de entropia for maior do que zero, eu sei que eu estou diante de um processo irreversível. E isso me dá um sentido para o tempo também, né? Eu sei que o sistema tem que evoluir para um sentido específico, que é aquele em que a entropia não diminui para o sistema isolado. Ela pode, no máximo, não variar, caso aconteçam processos reversíveis. Mas, no geral, né, espontaneamente na natureza, tu vai ter um aumento da entropia, tá? E é isso que vai dar o sentido aí para onde o sistema deve evoluir. Então, esse é um esquema básico aí da descrição termodinâmica.
Por outro lado, como eu tinha comentado lá atrás, eu posso querer descrever um gás, ou essa garrafa d'água, como um conjunto de partículas. E aí eu estou subordinado à mecânica clássica, em princípio, né? Eu teria que descrever as forças, as posições, os momentos lineares de todas as partículas do sistema, resolver as equações de Newton para todas as partículas e fazer isso evoluir no tempo. Que é, por exemplo, né, quem trabalha com simulação computacional, existe um tipo de modelagem, né, que é dinâmica molecular, que você faz justamente isso, né? Pega cada partícula, bota nas equações de Newton e resolve numericamente a cada passo de tempo ΔT. O problema é o seguinte, né? O movimento dessas partículas são descritos pela mecânica, e os processos mecânicos são reversíveis, né? Então, assim, todos os movimentos das partículas, se eu inverter o tempo, botar um tempo negativo, não causa nenhum tipo de desconforto. Eu olho o filme passando de trás para frente, frente para trás, os movimentos são permitidos, está tudo certo. Mas se eu boto uma garrafa d'água quente num dia frio, ela só esfria, ela nunca esquenta espontaneamente. Então, como que eu posso ter movimentos todos moleculares reversíveis, trocas de energia reversíveis, mas macroscopicamente eu vejo um sentido preferencial para transferência de energia, né? Isso, a termodinâmica, como é que eu concilio essas coisas, né? Quem vai fazer isso é a mecânica estatística, né? Então, o pulo do gato para o Boltzmann resolver isso é dizer que existem estados termodinâmicos mais prováveis do que outros, o estado macroscópico, mas todos os microestados são equiprováveis. Então, cada configuração possível para um determinado valor de energia são todos equiprováveis. E o que o Boltzmann vai mostrar é que existem, para cada estado termodinâmico, um número diferente de microestados. Então, se eu boto dois corpos, um com uma temperatura alta e outro com temperatura baixa, isso me dá um número de microestados. Se eu faço esses dois corpos termalizarem e calculo o número de microestados, vai ter muito mais microestados. Então, se todos eles são equiprováveis, vai ter estados mais prováveis porque eles têm mais microestados possíveis. E aí você consegue mostrar que a irreversibilidade, ela é uma questão estatística só. É muito mais provável que o sistema vá para aquele estado macroscópico do que para outro. Porque microscopicamente, todos os estados são, né, transponíveis uns nos outros. Se a gente fosse do tamanho de um átomo, a gente não conheceria a irreversibilidade. Para nós, tudo pareceria reversível, né? E aí surge, na descrição estatística, os cálculos de probabilidade. O estado de equilíbrio é o estado mais provável, que é o estado de maior entropia. E isso ele é calculado como de uma forma fisicalista, né, como uma contagem. Eu conto o número de microestados para aquele estado específico e divido pelo número de microestados total do sistema, né, e obtenho a probabilidade daquele estado lá. Tá? Então, isso está associado diretamente à entropia, né? Então, a entropia do estado I, ele está associado aí com o número de microestados para aquele estado I. Né? E aí eu consigo calcular variações de entropia associando, na verdade, mudanças de probabilidade. Né? Quanto maior for a entropia, aumentou a entropia do sistema, aumentou a probabilidade de estar naquele estado. Qual que é o ponto? Tá? Só para a gente entender, e aqui já vai ficar muito clara a metáfora que o de Broglie vai utilizar. Imaginem que eu tenho uma única partícula dentro de uma caixa. Ela está nessa caixa vazia, só tem essa partícula aqui, mas essa garrafa, né, uma molécula de água só, ela está em contato térmico com um reservatório. É como se eu botasse essa garrafa dentro de um oceano. E eu quero saber quais são as energias possíveis que essa partícula pode ter. Do ponto de vista termodinâmico, eu não posso fazer uma termodinâmica porque eu tenho uma única partícula. Mas do ponto de vista da mecânica estatística, eu consigo calcular, prever a probabilidade dessa partícula estar numa certa energia. Porque eu vou ter aqui o que a gente chama de ensemble canônico, porque eu tenho um sistema com temperatura constante, e aí a gente tem um cálculo específico para a probabilidade da energia dessa partícula, que é dado pela exponencial negativa da energia da partícula sobre kBt.
dividido por um fator Z, que é o que a gente chama de função de partição canônica, tá? Ele é o somatório sobre todos os possíveis estados, ou a integral, se essa distribuição de energia for contínua. Tá? Mas o ponto aqui que eu queria ressaltar é uma única partícula dentro de uma garrafa. Essa garrafa está dentro do oceano, com temperatura constante. Eu não sei te dizer qual é o estado que esse átomo vai estar, que essa molécula vai estar. Deterministicamente, né, causalmente, qual é o estado? Não sei, porque tem muitas possibilidades de interação que eu não consigo calcular, tá além da minha capacidade computacional. Mas eu consigo prever a probabilidade dessa partícula estar numa certa energia. Quanto maior for a energia possível, menor a probabilidade da partícula estar com essa energia. Então, muito provavelmente, ela vai estar com uma energia no primeiro nível e depois, cada vez menor a chance dela estar numa energia mais alta. Então, eu não consigo fazer uma mecânica newtoniana clássica, achando equações que me digam a energia dessa partícula, mas eu consigo prever a probabilidade dela estar num certo nível de energia. Tá? Isso é o que a mecânica estatística nos oferece. Para uma partícula, isso não é muito útil, né? Mas daí você consegue fazer isso para um sistema macroscópico. Você sabe quantas partículas estão em cada nível de energia. E aí o ponto é dentro disso que a gente está discutindo. Estou falando já de probabilidades, né? Então, quer dizer, a natureza deixou de ser determinística porque eu trabalhei ali com uma probabilidade, né? Então, já tenho aqui, eu não consigo falar a posição, a velocidade, a energia dessa partícula. Eu posso dizer a probabilidade dela estar com uma certa energia. Então, na mecânica estatística, houve uma renúncia ao determinismo e à causalidade? Não, não há, né? A probabilidade só surge porque eu não tenho condições computacionais de avaliar todas as interações do oceano com a partícula. Então eu faço cálculos de probabilidades. Mas eu posso, né, então, estimar possibilidades de onde essa partícula está. E aí eu faço isso não porque a natureza é em si probabilística, mas tão somente por conta da minha ignorância sobre essa natureza. Então, a gente já tem, no início do século XX, experiência com cálculos de probabilidade, sem precisar renunciar a determinismo e causalidade. Desde que eu tenho uma partícula isolada. Aqui é o típico caso que o de Broglie vai pensar depois. Eu tenho uma partícula isolada, mas eu preciso de algo fundamental para que possa surgir essas probabilidades. Essa partícula isolada precisa estar em contato com um termostato, com banho térmico, que aqui no meu exemplo é o oceano, né? Eu podia botar essa garrafinha dentro de uma panela com mais água, dentro de um tanque. Eu preciso, pode ser uma reação química acontecendo na atmosfera. Eu preciso de um meio que seja pervasivo, que esteja ao redor, e possa interagir com essa partícula. Se eu tiver esse meio, eu passo a já ter um cálculo de probabilidades regido pela mecânica estatística. E a probabilidade surge só da minha ignorância, mas não de algum tipo de novidade filosófica. Não é que a natureza é probabilística, eu só não sei descrever a interação da atmosfera como um todo com a partícula. Nathan, Sim. me ouve bem? Antes de tudo, eu queria pedir para você ocultar aqui ao lado de parar a partilha, apenas ocultar, porque às vezes está ficando sobre a figura. Perfeito. E só para... Nós vamos abrir para perguntas... Ainda tem bastante tempo para a sua apresentação. Vamos abrir para perguntas daqui a uma meia hora, mais ou menos. Mas eu já antecipo, seria esse um tipo de indeterminismo epistemológico? O que tu definiria como indeterminismo epistemológico? No sentido de leis não deterministas só? Não, no sentido de que a defesa de um determinismo ontológico ou indeterminação ontológica seria a gente compreender que isso seria inerente mais à natureza das coisas. Sim. Agora, da nível epistemológico, é a gente reconhecer que nós não temos condições de conhecimento, né, de todas as variáveis do sistema, vamos supor assim. Então, a gente passa a fazer certas inferências
que não são determinísticas, mais nesse sentido. Exatamente. Eu diria que é uma escolha metodológica, né? Eu não dou conta de descrever, né? Não sei nem por onde começar, né? Tem ali, né? Imagina, uma partícula podendo interagir com a atmosfera, né? São infinitas quase possibilidades, né? Então eu não consigo lidar com isso, né? Mas eu consigo começar a fazer certas contas que me dão esses caminhos, né? É mais provável que a partícula tenha certa energia do que outra. Eu posso calcular o número de possibilidades para cada nível de energia, né? E aí o que surge e aí é que interessante, assim, a probabilidade ela é interpretada aqui como uma contagem mesmo, né? A gente poderia até sumir com o nome probabilidade, né? O N isso é aquele ali, né? Eu tenho um número total de possibilidades e eu tenho um número para aquele estado específico, né? E eu estou chamando essa proporção de probabilidade, né? Eu poderia, na verdade, trabalhar com contagens também, né? Por exemplo, né, se vocês lembram da distribuição de Maxwell-Boltzmann, ela é uma equação que pode te dar tanto a probabilidade da partícula estar com uma velocidade, mas se eu multiplico pelo número total de átomos do gás, vai me dar um número de átomos em cada velocidade. Então, assim, poderia só... Muda só, o que muda é, ao invés de eu dizer posição, momento, energia para cada partícula, quantas partículas estão com um certo momento, quantas partículas estão com uma certa energia, ou quantas partículas estão em uma certa região do espaço. Eu não sei quais vão estar, mas eu sei calcular quantas vão estar. Sim. E aí, quando eu vou para uma partícula, acaba caindo numa probabilidade, né? Se eu pegar aleatoriamente uma partícula do sistema e pintar ela, qual energia ela vai estar, né? Daí tem a probabilidade dela estar com essa energia. Ótimo. Vamos adiante. Vamos lá, beleza. Então, então a natureza não deixa de ser determinística, tá? E aí, por que eu estou investindo tempo nisso? Porque esse é o embate que vai ali tomar conta por todo o debate e se arrastar até hoje sobre a interpretação da mecânica quântica, né? A gente, na mecânica quântica, abdica da visão realista, causal e determinista pela interpretação ortodoxa, e isso não é bem aceito por quase ninguém na época, na verdade, né? Copenhague sai vitoriosa, eu vou mostrar depois uma frase do de Broglie falando disso, mas a visão do Einstein, a visão do Schrödinger, a visão do de Broglie eram visões de mundo realistas, causais e deterministas, né? Então, o que o de Broglie vai tentar vai ser retomar a metáfora da mecânica estatística, exatamente esse problema aqui, para poder descrever probabilidades sem abdicar do determinismo. O problema vai ser dizer quem é o termostato, né? A gente vai olhar isso depois. Aqui é muito evidente, né? Uma partícula na atmosfera, o termostato é a atmosfera. Uma partícula no oceano, o oceano é o termostato, é o banho térmico. Se eu tenho um elétron no espaço, quem é o termostato? E esse é um problema que o de Broglie vai atacar nos anos 60 e vai se inspirar em alguns autores da época, tá? Mas então, muito rapidamente, para a gente poder, senão não vai dar tempo nessa meia hora aí, a mecânica quântica, né, vocês já discutiram, né, Copenhague, ela é não realista no sentido do Einstein de 35, não causal e não determinista, tá? O experimento mais canônico que está lá no livro do Feynman, de lições de física, eu tenho uma fonte de elétrons, duas fendas e um anteparo. Lanço um elétron por vez. O que vai acontecer? Cada elétron é detectado pontualmente, tá? Então, cada flechinha ali marca um pontinho, ó, é um elétron chegando. Cada experimento é exatamente igual ao outro. E aí tu vê o elétron chegar num ponto, chegar no outro, passa-se o tempo e forma um padrão de interferência, tipicamente ondulatório. Então, eu não consigo prever onde o elétron vai chegar, eu não consigo prever a trajetória, mas eu vejo que tem regiões onde chegam muitos elétrons, regiões onde não chegam, regiões onde chegam muitos elétrons e onde não chegam. E aí eu tenho de novo um problema de contagem. Conto quantos elétrons eu lancei, conto quantos elétrons estão numa região, eu tenho uma distribuição de probabilidades. Então, a mecânica quântica, ao invés de falar da posição, momento, energia de um elétron, ela cria um artifício matemático para falar da distribuição de probabilidades, que vai ser o quadrado da função de onda,
da solução da equação de Schrödinger. Eu resolvo a equação, obtenho a função de Ohm, o módulo quadrado é uma distribuição de probabilidade. Tá? Então, o elétron passa a ser representado por essa função de Ohm. Depois, se vocês olharem outros formalismos, né, notação de Dirac, ele vai passar a ser descrito por um vetor de estado no espaço de Hilbert, mas pegando bem o caminho do de Broglie, tá? Tu tem uma função de onda, e o módulo quadrado dessa função de onda te dá uma densidade de probabilidade. Tá? E aí, qual que é a diferença disso para a mecânica estatística? Que na mecânica estatística havia interação com um termostato que me causava ignorância, né, das interações, e eu era obrigado a metodologicamente ir pelo caminho da probabilidade. Aqui eu tenho um elétron único, saindo de uma fonte. Tu vê, isso aqui é um problema totalmente abstrato, né? É só eu tenho um elétron que saiu, e como é que eu modelo isso? E a gente não consegue modelar. Mas da onde está vindo a probabilidade, né? Como que algo é pontual, detectado localmente, e ainda assim aparece uma distribuição de probabilidades? Não tem nada na visão ortodoxa que interaja com o elétron para fazer ele ter caminhos diferentes. O elétron teria que ter intrinsecamente, né, ter uma natureza probabilística. Essa é a proposta de Copenhague, que nem mesmo o Heisenberg, num primeiro momento, aceitou. Né? Não sei se vocês chegaram a olhar o artigo de 27 do princípio da incerteza. Originalmente, o Heisenberg vai entender que a probabilidade, ali, a incerteza, é um erro de medida. E que esse erro se propaga ao longo do tempo e que vai, por isso, causando indeterminações na descrição. Para o Heisenberg, isso também era um problema metodológico, que aí vem uma questão, fica uma coisa meio confusa, que para ele é aquilo que existe é o que é medido, como toda medida tem incerteza, então também intrinsecamente essa incerteza existe lá. Mas não existia para o Heisenberg uma densidade de probabilidade ciente, né, matemático, assim, não existia essa concepção. Mas então o ponto essa é a descrição, né, em que o comprimento de onda dessa função está associado ao momento da partícula pela relação de de Broglie, né? Então o de Broglie, antes ali do Schrödinger mesmo, né, ele vai ter uma descrição relativística. Esse P é um momento linear relativístico, está associado à função de onda. O de Broglie, em 22, imaginava uma partícula associada a um campo pulsante infinito, que ao se mover, você faz as transformações relativísticas, e isso passa a descrever uma onda. E essa onda está associada ao momento linear. Acredito que vocês devem ter discutido isso nos trabalhos, né, de 22, 23, 24 ali do de Broglie. Tá? E isso tudo, gente, leva, né, se eu pego a equação de Schrödinger, manipulo, leva ao princípio da incerteza. Né? Então eu não consigo determinar posição e momento simultaneamente, a menos aí de uma certa incerteza, H cortado sobre 2, o produto dessas incertezas. E aí isso aqui diretamente já viola o conceito de realidade do Einstein. Se para uma coisa existir, ela tem que ter todas as propriedades instantaneamente, simultaneamente definidas, o princípio da incerteza impede que isso aconteça. E logo isso seria uma concepção de mundo antirrealista, né? Porque aqui o problema não é a medida, não é definido o momento naquele instante, né? Se eu meço bem a posição de um sistema, não há possibilidade de definir o que é o momento para ele. Não existe naquele momento, aquele parâmetro não existe, não está definido. O ente físico deixa de ser pensado como uma lista de propriedades que se move no espaço. Se eu sei uma propriedade, a outra deixa de existir, e aí eu posso escolher qual é a propriedade que está definida ou não está. É uma coisa que foge à concepção clássica ali que o Einstein está tentando definir de realidade. Então isso não é real, né, num primeiro momento, e além disso, não há uma causa que determine por que o elétron vai para um lado, outra hora vai para outro, então não há causalidade, e eu também não consigo descrever a trajetória de um elétron, portanto não é determinismo, não há determinismo clássico, embora a função de onda ela é obtida pela equação de Schrödinger, que é uma equação diferencial. Então, a função de onda ela obedece uma lei determinística, mas o valor da medida não obedece. Né? Então, também isso é uma distinção importante. A evolução temporal do estado quântico é determinística,
A medida que vai ser dada mesmo no experimento é que não é. Né? Então, alguns autores vão separar duas evoluções temporais. Uma para o sistema isolado, que é dado pela equação de Schrödinger, determinística, a outra no momento da medida, sistema aberto, né, para interagir com o aparelho de medida, não determinística. Tá? Existem algumas tentativas hoje de modelar a interação usando a própria equação de Schrödinger. Então, tu botaria um potencial na equação, algum potencial, tipo um poço muito abrupto, que causaria o colapso da função de onda. Se isso funcionasse bem, né, funcionar bem, tu teria uma equação determinística para toda a mecânica quântica também. Tu conseguiria evoluir o sistema de forma determinística, tá? Mas isso é uma coisa ainda incipiente em algumas áreas de pesquisa contemporânea, né? Então, a descrição quântica ela é não realista, não causal e indeterminista, tá? Todos aceitaram isso? Não, né? Embora Copenhague saia vitoriosa, é interessante, né? Notório que Einstein, de Broglie e Schrödinger são terminantemente contra, e mesmo aquilo que vai ser depois chamado interpretação de Copenhague, isso é um termo que só surge a posteriori, pós-Segunda Guerra, nos escritos do Heisenberg olhando para trás. Se a gente olha nos textos da década de 20, o que o Heisenberg está defendendo não é igual ao que o Bohr está defendendo, que seria a interpretação da complementaridade, que também não é exatamente igual o que o Dirac pensa, o que o Jordan pensa, então o que o Pauli pensa. Então, na verdade, né, a chamada interpretação de Copenhague é uma releitura e uma reconstrução racional do que seria a mecânica quântica, tá? Mas ela sai ortodoxa, sai vencedora, né? E, portanto, se torna ortodoxa, apesar de ninguém concordar com ela. Eu vou passar mais rápido, tá? Mas só para a gente lembrar, você tem ali o início da termodinâmica. De Broglie começa em 22 com trabalhos de mecânica estatística e depois evolui ali para o trabalho da dualidade onda-partícula em 23, 24. Heisenberg, por um lado, propõe mecânica matricial, Schrödinger, por outro lado, propõe mecânica ondulatória. 27, Heisenberg tenta derrubar a mecânica ondulatória com o princípio da incerteza, não consegue. Ele mesmo, sem perceber, usa a natureza ondulatória em alguns exemplos. O Bohr é uma pessoa que vai pontuar isso para ele, vai mostrar que há essas incoerências. O de Broglie, nessa mesma época, mostra o que ele chama de teoria da solução dupla. Não sei se vocês chegaram a olhar isso com o Pedro. O de Broglie aqui ele evolui um pouco na teoria dele em relação ao que ele tinha em 24, e ele passa a descrever a partícula como mais uma parte ali da equação de onda que ele tem. Ele tem uma singularidade na solução, que vai ser a representação da partícula. E ele tenta analisar esse campo dessa função de onda como um campo real que vai empurrar essa partícula. Né? Então, algumas pessoas chamam de teoria da onda piloto, que depois o David Bohm também assume de uma outra forma. Solvay em 27 também, e aí a gente chega na complementaridade em 28, tá? Então, assim, até 27, praticamente é só visão realista de mundo, com algumas, né, talvez o Heisenberg ali abdicando do determinismo, o próprio Bohr, em alguns momentos, falando da causalidade, mas nada disso foi passado a limpo até chegar pelo menos 28, quando o Bohr estabelece a complementaridade, tá? E aí você tem 35, um contra-ataque do Einstein, né, mostrando que a teoria deveria estar incompleta, que deveria existir variáveis que a função de onda não consegue descrever. E isso vai motivar o David Bohm, físico americano, a escrever em 52 a teoria das variáveis ocultas. Uma dupla, né, um par de artigos em que o David Bohm vai pegar a equação de Schrödinger, estrangular ela, obter uma equação clássica de Hamilton-Jacobi com um termo adicional que ele vai chamar de potencial quântico. E aí o Bohm consegue interpretar a mecânica quântica a partir de uma visão determinista e causal. Ele vai dizer que existe mais uma força, que é essa força quântica,
e as incertezas surgem porque eu não sei exatamente onde o elétron está. Eu tenho incerteza na posição inicial, e isso vai criar aí mudanças possíveis, né, na descrição do movimento do elétron. Mas ele tenta resgatar, com essa interação campo-partícula, uma descrição causal na física. Tá? Então, isso aqui mais ou menos dá o contexto, né, muito rapidamente, de onde o de Broglie vai se encontrar na década de 60. Ele retoma os estudos originais dele da década de 27, agora inspirado pelos trabalhos do David Bohm. Tá? Então, isso é o preâmbulo, assim, para a gente entender. Eu tentei fazer o esforço máximo para deixar na cara, né, as metáforas que o de Broglie vai usar. Onde o de Broglie estava em 50 e 60? Ele seguia no Instituto Poincaré, como professor, né, ministrando cursos, publicando em periódicos franceses, mas afastado, né, dos holofotes ali da física nuclear e do debate central ali da mecânica quântica nesses anos. Ele publica alguns livros nessa época sobre fundamentos de quântica, sobre mecânica quântica não linear, sobre problemas da interpretação da mecânica quântica e uma diversidade de artigos sobre mecânica estatística, mecânica ondulatória, termodinâmica, em periódicos locais ali da academia francesa. E aí ele entra em contato com David Bohm, isso gera nele algum ressentimento até, porque as ideias, assim, o modelo que o David Bohm usa é muito semelhante ao que o de Broglie usa em 27, embora o de Broglie fosse relativístico, o David Bohm não. Mas parece que houve uma popularidade maior ali dos trabalhos do David Bohm, então parece que tem um certo ressentimento do de Broglie quanto a isso em alguns momentos. E aí ele publica, né, esses artigos e depois escreve o livro que é a Termodinâmica Oculta das Partículas, onde ele apresenta, ele é um livro didático, eu diria, deve ser um curso que ele ministrou no Instituto Poincaré, e ele é um livro difícil, porque você vai ter os primeiros capítulos todos, o de Broglie vai criando subsídios para que tu possa chegar no modelo da termodinâmica oculta. Então ele vai revisar mecânica clássica, vai revisar teoria eletromagnética e teoria da relatividade, vai revisar termodinâmica e mecânica estatística, e aí vai revisar termodinâmica relativística. Então ele vai mostrar, vai derivar, vai mostrar todo como é que é o calor em diferentes referenciais, como é que é a entropia em diferentes referenciais, como é que é a temperatura em diferentes referenciais. Então ele vai construir tudo isso para chegar e apresentar qual é a proposta dele para interpretar um sistema quântico. Então, antes do artigo que vocês, né, olharam e me convidaram para falar, eu e o João Paulo Chaib, a gente traduziu um artigo que se chama A Termodinâmica Oculta das Partículas. Quando o de Broglie está lançando o livro, ele escreve esse artigo em francês e publica. E aí a gente é uma síntese, é um resumão de tudo que está no livro, né? Assim, não dá para entender nada, porque ele só joga as equações, não demonstra nada. Mas ali está o coração da ideia do de Broglie, né? Ele vai, nesse artigo, defender o que é o que ele está chamando de termodinâmica oculta das partículas, e aí eu, João Paulo, a gente fez uma revisão disso, traduziu, comentou, fez um preâmbulo, né, explicando ali o que está nesse artigo. E eu queria ler com vocês algumas passagens rápidas, assim. Minha concepção é semelhante... Isso aqui é o de Broglie no artigo original, tá? Minha concepção é semelhante àquela que foi brilhantemente sustentada pelo Sr. Born, no sentido que ela conduz a considerar as soluções contínuas como fornecendo as probabilidades de presença. Mas difere um ponto essencial. Para o Sr. Born, de fato, existem apenas probabilidades. O determinismo dos fenômenos individuais deve ser abandonado, sendo determinada apenas a probabilidade dos fenômenos estatísticos. No modo de ver aqui adotado, ao contrário, o ponto material é uma realidade essencial e seu movimento é inteiramente determinado como sendo ele uma singularidade de amplitude em uma onda que se propaga. Então, tu vê, a ideia é, existe partícula, existe campo, equações determinísticas. A probabilidade vai surgir depois, daí já vamos chegar daqui a pouquinho onde está a probabilidade. Outro trecho para vocês verem sobre o que aconteceu em 27. Infelizmente, essa tentativa, na qual eu ainda não introduzir a ideia de um caráter não linear, que seria essa singularidade, se deparava com muitas dificuldades. Já expus várias vezes em outro lugar como em seguida o Conselho dissolveu, em outubro de 27,
fui levado a abandonar essa tentativa e me render, pelo menos provisoriamente, à interpretação da escola de Copenhague. Mas ao longo dos anos que seguiram, sempre mantive um modo de exposição muito mais objetivo do que aqueles que se usam cada vez mais, para não me afastar muito de minhas intuições primitivas. Em 51, depois de ter ministrado nos anos anteriores, cursos sobre interpretação da mecânica ondulatória, onde fui levado a revisar as objeções levantadas por pensadores como Einstein, Schrödinger e outros contra a interpretação usual, eu estava em um estado de espírito favorável para o retorno das minhas antigas concepções. O trabalho do Sr. David Bohm, do qual eu então tive conhecimento, e minhas longas conversas com o Jean-Pierre Viguier, e aí ele segue falando sobre isso. Então, vejam que esse é o ponto, né? Ele tinha uma visão de mundo realista, causal, determinista, abandona isso em 27, pós-Solvay, segue trabalhando de forma isolada e local, até que ele retoma a partir de conhecer os trabalhos do David Bohm e o Viguier. Ambos têm um trabalho, né, publicado Physical Review, em que eles propõem um meio subquântico em que a probabilidade do elétron ser encontrado depende da densidade desse meio, e essa densidade do meio é justamente o módulo de π ao quadrado, né? Então começa a dar uma visão de mundo bem essencialista, substancialista aí, por trás dessa função de onda. Então, o que é a termodinâmica oculta? Né? Toda essa 1 hora de fala para que a gente, em pouco tempo, entenda o que é. Existe uma partícula. Em primeiro lugar, o que existe? Existe uma partícula, que nas equações é uma singularidade, tá? A partícula existe, ela é real, ela não é um pacote de onda como pensava o Schrödinger. Existe um campo físico que interage com a partícula. A psi não é um instrumento matemático, ela é um campo real que faz força, ela move a partícula. Nos trabalhos do David Bohm, você calcula a força lá do potencial quântico. E aqui o de Broglie é mais difícil calcular, porque é um campo relativístico ali, mas você tem o potencial que sai da equação de onda. E ele é, portanto, o que é isso? É eletromagnetismo? É o que força é essa? Não se fala, mas é uma força da natureza real, é um campo real. E aí vem o ponto que eu tentei ressaltar lá atrás. Precisa de um termostato, né? O de Broglie vai resgatar a probabilidade pegando a ideia de mecânica estatística. Uma partícula no oceano tem vários níveis possíveis, diferentes probabilidades. Se o elétron tem diferentes níveis possíveis, isso deve estar vindo de um termostato, deve vir de um banho térmico que está permeando todo o espaço. E aí ele vai chamar isso de um meio subquântico. É uma ideia que no livro, pelo menos, fica bastante obscura. Ele vai se basear em 3 autores para falar disso. Um é o próprio David Bohm, nesse artigo com Viguier, que eles fazem essa interpretação aí da probabilidade a partir de um meio com uma certa densidade. Ele vai retomar um artigo do Dirac, dos anos 50, em que o Dirac defende a volta do conceito de éter. O Dirac vai defender que só pode se fazer mecânica quântica com o conceito de éter, e aí ele usa lá alguns argumentos para defender isso. E o de Broglie entra em contato com as ideias de um cientista soviético chamado Terletsky, que propõe partículas de massa negativa e massa imaginária. E isso é importante ali em algumas partes do trabalho do de Broglie, e, portanto, ele propõe essas partículas do Terletsky como candidatas para esse meio subquântico. Logo mais a gente vai ver algumas propriedades mais que são problemáticas, tá, desse meio subquântico do de Broglie. Tá? Mas quais são as bases teóricas? Continua valendo a solução dupla que ele propôs em 27, existe partícula e um campo, é essa equação que rege. Tudo é relativístico, tá? Todo o cálculo dele de tudo, de calor, energia, temperatura, é tudo relativístico. E aí ele vai usar termodinâmica e mecânica estatística relativísticas, tá? E aí eu queria mostrar o que é a metáfora, né? Imagina que eu tenho um elétron isolado, né? Aquele fenômeno de fenda dupla, e aí eu tenho possíveis caminhos que esse elétron vai fazer. Vai depender se ele está recebendo energia do termostato ou não. Imagina que ele está lá no nível 0, daí ele não recebeu energia. Ele vai fazer essa trajetória do meio. Se ele recebe um quantum de energia do meio subquântico,
ele vai fazer a outra trajetória. Se ele recebe mais um quanto, ele vai fazer outra trajetória. Então, o que determina as possíveis trajetórias é o recebimento de calor vindo do meio subquântico. E aí, o ponto muito interessante é, se você calcula a entropia do sistema como um todo, meio subquântico, elétron, e você maximiza essa entropia, a trajetória possível, a trajetória que maximiza essa entropia, é a mesma trajetória que minimiza a ação do elétron. Então, a trajetória natural da mecânica clássica seria a trajetória que maximiza a entropia do meio subquântico. Mas pode haver flutuações estatísticas. Essa é a diferença de eu estar com uma partícula isolada. Se for um sistema macroscópico, sempre vai dar a maximização de entropia, porque a flutuação ela é irrisória. Mas para um elétron, nem sempre a entropia vai estar maximizada, porque eu tenho flutuações e posso receber um quanto de energia vindo do termostato subquântico. E aí ele pode fazer outras trajetórias. Essa é a defesa que ele vai fazer, e é isso que ele vai detalhadamente, né, calcular e demonstrar usando relatividade para mostrar que esse elétron vai minimizar a sua ação na maximização de entropia desse sistema como um todo. E aí, gente, olhando para a obra do de Broglie, ele tem o mesmo instinto de unificação do Einstein, né, no sentido de que ele quer unir princípios. Em 24, ele unifica Fermat para ondas com Maupertuis para partículas. Aqui ele vai unificar minimação com maximização de entropia. Vai tentar unificar termodinâmica e mecânica. E aí, essas possíveis trajetórias que mudam quando eu recebo o calor do termostato é o que explicam os diferentes resultados de onde o elétron pode chegar. Tá? E aí tem uma coisa interessante que é, pela teoria da relatividade, se um corpo recebe energia, altera a massa desse corpo. Então, a massa do elétron seria variável. A massa de todas as partículas fundamentais seriam variáveis. E aí eu poderia calcular a média. Né? Para quem conhece mecânica estatística, ele está calculando a massa média pelo ensemble canônico. Então, porque como massa tem ali uma relação com a energia de repouso, ele está calculando a energia do sistema, e aí você está ponderando isso sobre todas as possíveis massas que esse elétron vai estar. Essa massa média é a massa que a gente chama de massa do elétron. Mas, a rigor, eu poderia encontrar elétrons com massas distintas, porque eles estariam recebendo calor do meio subquântico. Tá? E aí, aqui, entrando já só, eu quero mostrar algumas equações chaves, né? Esse é o segundo artigo. O trabalho é muito mais vasto do que isso, né? Mas a gente fez um recorte para mostrar esse princípio por si só, que nem depende da quântica em si, né? Se você faz uma partícula num termostato, a minimação dessa partícula é a que maximiza a entropia do termostato. Então, nem precisaria falar de quântica, né? Então, ela é uma proposta de unificação mesmo de mecânica e termodinâmica. O caminho clássico é o caminho que maximiza a entropia de um sistema ao redor, e aí qualquer flutuação levaria a mudanças de trajetórias. Então, esse aqui é um desenho do próprio de Broglie, e aí eu queria mostrar para vocês, ali, ó, aquela equação 23 é o calor, é a equação do calor que ele recebe, a partícula recebe do termostato. E se vocês tirarem o delta ali da frente, ó, isso é exatamente o negativo da Lagrangiana. Então, ele escreve aquela equação 24 ali. O calor vai ser menos a variação da Lagrangiana. E como o calor está diretamente associado à entropia, que é aquela equação 29, e um está com o negativo do outro, né, você vai ver que você vai ter uma concavidade oposta, né? Então, onde você está minimizando a ação, você está maximizando a entropia do sistema. E por conta dessas variações de massa, né? Então, são contas longas, chatas, assim, difíceis, mas que levam a essa unificação de princípios na teoria do de Broglie, tá? Só que isso aqui ainda não vê que isso aqui, tu tem o termostato, isso explica as diferentes probabilidades, mas tu ainda teria que falar, tá, como é que eu associo a quântica, a onda, ao termostato, tá? Então, eu preciso
botar aquela onda guia, onda piloto com esse termostato, e ele faz mais uma proposição, tá? Ele postula isso, ele diz que Hni, pegando bem aquele lado da esquerda ali, Hni, que seria a energia do elétron, é igual a kT. Pelo teorema de equiparação de energia, para cada termo quadrático do Hamiltoniano, você tem 1/2 de kT. Se tu pensar que o elétron está fazendo um movimento vibratório, você tem 1/2 de kT para energia cinética, mais 1/2 de kT para uma energia elástica que tem ali. Então, a energia como um todo do elétron seria igual a kT. É um postulado, né? E aí você faz a inscrição também da energia relativística ali, e ele vai manipular essas equações. Só que isso cria, gente, uma série de complicações, tá? Primeiro, só para finalizar, é uma visão de mundo realista, determinista e causal, é retomar a ideia de uma mecânica estatística para uma única partícula, com o preço de criar um meio subquântico. Você cria alguns problemas, que esse meio subquântico volta ao problema do éter, que não é mensurável diretamente, você infere a existência dele pelo efeito que ele causaria na partícula, mas mais do que isso, né, vejam que o kT é igual a Hni. Então, elétrons com diferentes frequências estariam associados a meios de diferentes temperaturas. Então, o meio subquântico não teria uma única temperatura. Ele teria, como se fosse vários gases não interagentes a temperaturas distintas, coexistindo. E o elétron, com uma energia, só interage com aquele gás com a mesma temperatura da energia dele. Por que ele só interage com aquele gás e não com os outros? O de Broglie fala que é algum fenômeno de ressonância. Mas que mecanismo é esse, né? Que física está por trás dessa interação? Nada disso é dito. Tá? E aí, finalizando já, a aceitação foi um trabalho que não teve aceitação, assim, né? Basicamente, diretamente você não encontra, né? Ou muito pouco, comentando sobre a continuidade dos trabalhos do de Broglie. Né? Então, ele é um trabalho bastante denso, que vai ser um dos trabalhos, né, dos anos 50, 60, que vão tentar resgatar essa visão clássica de mundo. O Bohm vai pela mecânica clássica e o de Broglie está indo aqui pela termodinâmica e mecânica estatística. Então, era isso. Muito bom, Nathan, muito bom. Olha, antes de nós abrirmos para perguntas, né, quero parabenizá-lo pela apresentação. É realmente diferente ver a abordagem de uma pessoa, né, doutorada em educação, né, de ciências. Você tem uma didática brilhante, realmente, a reconstrução que fez. Muito boa, muito boa. E, bom, uma das coisas que eu posso pontuar de modo complementar, né, é que realmente essa ideia do meio subquântico, que nasce ali no artigo de 1954 do Bohm e do Vigier, né, é uma ideia interessante, porque também para nós aqui brasileiros, porque surge no período que o David Bohm estava no Brasil, né? Estava na USP, né? Bem nessa... Sim, sim. Então tem algum fator tropical aí nesse termóstato, nesse meio. E outra coisa interessante também, dentro do âmbito luso-brasileiro, né? Houve um físico português chamado Andrade Silva, que trabalhou com o Louis de Broglie lá na França mesmo, foi orientado por ele, né? E o Andrade Silva, quando ele volta para Portugal, ele cria em Portugal uma cultura ali, né, principalmente na Universidade de Lisboa, de muitas pessoas que colaboraram, trabalharam para o que passou-se a chamar interpretação realista e causal, né, da mecânica quântica. E um dos físicos mais proeminentes da geração que o Andrade Silva, né, formou foi o professor José Croca. O José Croca, ele, a partir dos anos 90, o José Croca trabalhou muito, primeiramente, com problemas de efeito túnel, procurando dar uma interpretação realista e causal. Né? Mas a partir dos anos 90 e na virada para os anos 2000, o Croca vai resgatar essa ideia de meio subquântico, de modo muito interessante,
e já inserida nas tentativas de teorias unificadoras que temos hoje, né? De ter procurando né, unificar as 4 interações fundamentais da matéria. O Croca vai utilizar a ideia de meio subquântico como algo mais fundamental do que o espaço e o tempo. Interessante, o meio subquântico passa a ser condição de possibilidade para a emergência da própria ordem espaço-temporal. Eu não vou entrar por aí, é algo que talvez aqui no ciclo de Broglie, quando o Croca vier palestrar para nós, vai permitir a gente ver assim, um alcance contemporâneo das ideias do Louis de Broglie. Mas realmente o próprio Croca não vai trabalhar no exato sentido que o Louis de Broglie propôs, né? Esse trabalho de 64 para o Croca e para a Escola de Lisboa é um trabalho que tem um reflexo forte pela originalidade de ideias e pela inspiração. Mas essas dificuldades todas que o professor Nathan Lima apontou não são levadas adiante da mesma maneira, né? Enfim, são muitas questões. Eu quero abrir agora para o público e ao final eu lanço as minhas também. Professor Alexandre Lira, manda brasa. Muito obrigado. Prazer, Natan. Prazer. Aí, a minha filha está morando aí em Porto Alegre, no bairro Teresópolis, que não foi atingido pela enchente, entendeu? Que bom, legal, que bom. Cara, é uma tragédia. Eu imagino muitas pessoas ficaram sem emprego, sem carro, sem lugar para trabalhar. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Não, foi Ela não foi atingida assim, mas por causa do bairro é alto, entendeu? Sim. Mas olha só, eu não vou... o problema é o seguinte, parabéns pelo seminário, muito legal. Obrigado. Eu me perdi um pouco, porque eu fiquei catando aí, eu falei, depois eu não consigo o trabalho dele, eu acabei baixando, consegui baixar o da Revista Brasileira de Ensino de Física, consegui pegar agora, vou guardar, que eu quero ver em detalhes isso. Aí eu só quero pontuar algumas coisas, que eu acho que nós estamos vivendo uma época incrível, entendeu? Fora o problema, né, nuclear, essas loucuras todas, mas em termos da mecânica quântica, entendeu? Que está havendo uma grande revolução aí, que as coisas estão aparecendo. Eu vi, por exemplo, trabalhos aí sobre a questão do EPR, questionando que não é mais instantâneo, que existe uma velocidade, 10 a menos 18 segundos, quer dizer, esse questionamento do EPR. Eu estou vendo os trabalhos que o Pamplona deve talvez acompanhar, que é do Lee Smolin, sobre a questão de variedade, onde ele faz e baseado em Leibniz, né? Quer dizer, ele lá da monadologia de Leibniz, ele traz uns negócios incríveis, quer dizer, eu admiro muito o trabalho do Lee Smolin, quer dizer, deixa eu ver o que mais. E outra coisa, a QND, Quantum Non-Demolition, é outra coisa que vai... isso aí está despontando, então você está numa área que eu acho que, meu Deus do céu, vão aparecer cada vez mais coisas novas aí. Aí quando você falou aí no final de subquântico, eu falei, meu Deus do céu, ferrou. Lá vem o Felipe com o subquântico dele, que não sei o quê, mas tudo bem. Agora, deixa eu ver mais alguma coisa. Era essa questão do QND, o teu trabalho. Tem outra coisa que aí é um pouco irônico, né? Porque eu fiz algumas coisas aí na área de relatividade. Mas eu acho que a mecânica quântica, me parece, está muito mais em xeque do que a relatividade geral do Einstein. Porque a relatividade geral, com as ondas gravitacionais, com tudo, tirando o problema de quantização, que isso aí tem várias teorias. Eu, por exemplo, aliás, o Felipe está querendo que eu dê uma palestra, que eu estou preparando, mas eu estou estudando, que é sobre a linha estocástica do Eduardo Prugovec, que eu acho incrível esse trabalho desse cara. Eu acho que é um cara que, se tivesse vivo, ele estaria dando muitas contribuições com a teoria quântica da gravitação que ele formulou, numa matemática muito, muito rigorosa, muito legal. Então, eu acho que você está de parabéns, porque você está mexendo num negócio que, meu Deus do céu... Agora, para ver, eu tenho que estudar melhor, ver teu trabalho aí, esse da Revista Brasileira de Ensino de Física. Ele dá as referências aí básicas para a gente catar? Sim. Só para comentar, né, um pouco da minha angústia na área de ensino era um pouco essa, assim, mas no sentido de quem aprende mecânica quântica e ficava com a sensação de que a história não estava sendo toda contada, né?
tem que engolir ela abaixo, assim, né? Do nada a coisa vira indeterminista e parece que todo mundo aceitou numa boa, assim, né? Não, claro. E aí, quando tu vai para os originais, tu começa a ver questionamentos que são úteis para a física contemporânea também, né? São questões como aluno, alguém que quer saber física, precisa de um meio subquântico ou não, né? A mecânica precisa de um novo éter, como o Dirac defendeu, ou não, né? São questões que vão ficando para trás, né? Mas que podem trazer novos questionamentos, né? E essa linha do Vigier e tudo, eu andei estudando coisas do Vigier, eu fiquei um tempo eu baixei alguns livros dele, eu tenho algum livro dele, aquele O Enigmático Fóton, né? Quer dizer, tem muita coisa do Vigier, né? Jean-Paul, Jean-Pierre, quer dizer, então, o bom... Quer dizer, tem muita coisa legal aí para a gente estudar e ver se ainda dá para fazer para mim, né? Que eu já estou muito mais velho que você, mas fazer alguma coisa interessante. Mas eu já baixei o teu, esse do revista, e vou ver e vou expandir aí nas referências que você cita e tudo. Tá bom? Legal. Parabéns, muito obrigado. Para trabalhar mais o pessoal. Tá? Muito obrigado pelo seminário aí. Ótimo. Parabéns, Felipe. Valeu. Subquântico aí nas paradas. Bom, vamos para a próxima pergunta agora, o Eduardo Simões, por favor. Natan, primeiramente gostaria de parabenizar, eu estou completamente de acordo com o Felipe naquilo que diz respeito à sua didática, à sua metodologia. Obrigado. Assim, para mim, é uma aula de revisão da termodinâmica à mecânica quântica, passando pela mecânica estatística. Isso é muito bacana, porque ao invés de estar aqui fixado nas contas, você está vendo história e conceito. E isso, para quem está aprendendo ciência, para quem está aprendendo física, é substancial. E muitas das vezes os profissionais de física esquecem disso, né? Eu também tenho formação em física. Primeiro, te parabenizar. Obrigado. Em segundo lugar, eu sou da filosofia, como eu disse, com formação em física, mas com o pé calcado na lógica. E enquanto alguém que trabalha com lógica, nós somos muito apegados a questões de conceitos, de termos. E aqui teve o uso de um termo que você fez aí, que acabou me incomodando, e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais disso. Por exemplo, o termo termostato. Uhum. Quando a gente pensa num termostato, o que a gente está pensando? A gente está pensando num dispositivo que é utilizado para medir e regular a temperatura de um certo processo. Só que parece que não está embutido na noção de termostato algo que diga respeito a compartilhar energia. Estaria o termo termostato, no contexto do que você apresenta, tendo um outro significado que não aquele convencional de termostato que a gente vê na física das coisas? A primeira questão é essa noção de termostato enquanto algo que compartilha energia. E a segunda questão que eu tenho para você é a respeito da seguinte questão. O seu tema é a termodinâmica oculta das partículas de Louis de Broglie. Então, eu fiquei pensando assim, esse trabalho do de Broglie que você apresenta aí entre as décadas de 50 e 60 é, portanto, um trabalho contemporâneo ao de David Bohm, quando ele retoma as suas discussões lá de 27. O de Broglie retoma os seus trabalhos de 27. Aí a questão que me veio à mente foi a seguinte: essa questão da termodinâmica oculta poderia estar, de alguma forma, ligada à questão das variáveis ocultas do Bohr, e a termodinâmica ser uma dessas variáveis? Então, essa era a segunda questão. Uhum. Bom, eu usei a palavra termostato pensando assim, termostato é algo que vai sempre regular a temperatura de algum sistema, né? Mas um banho térmico, nas nossas idealizações, por ser um sistema infinito, ele sempre vai regular para a temperatura T, né? Então ele não deixa de funcionar como um termostato. Como um termostato. Mas seria um banho térmico, né? A rigor é um banho térmico, né? Mas que sempre joga para T, né? Aquela temperatura lá, nesse sentido, assim. Beleza. Tá? E aí, as variáveis ocultas, eu acho que sim, seria a lógica é exatamente a mesma. E, na verdade, o de Broglie, em algumas
textos vai defender que isso já era a ideia dele em 27, né? David, fica aí uma dúvida, se o Bohm leu os trabalhos de 27, não citou, se não leu, fica uma coisa... Eu não me lembro qual é o livro agora eu não me lembro o nome, mas tem um livro do Bohm, que é A Parte, o Acaso, como é que é? É um livro verdinho em português. Sim. O prefácio é do de Broglie. É um prefácio extremamente amargo, porque ele vai justamente dizer que aquelas ideias eram dele, assim, de uma forma ou de outra, embora ele elogie o David Bohm, né? Mas a função de onda, ela não daria conta de justamente saber, né, as variáveis ocultas, como posição de cada partícula e tal. Então, isso estaria, de alguma maneira, embutido nessa termodinâmica também. A variável está lá, é só a gente que não conhece, sim, mas agora a probabilidade é a mesma da mecânica estatística, né? Mas a posição está lá em algum lugar, lá, né? Está definida. Bacana, bacana. Muito obrigado. Valeu, obrigado. O de Broglie chega a usar o termo, né? Termóstato escondido, né? Pode ser. Por isso que uma coisa que eu gostei é que você adotou na verdade, o primeiro título do trabalho é a termodinâmica da partícula isolada, né? Aí ele fala né, a termodinâmica oculta das partículas. Você adotou na apresentação assim vamos dizer assim, o título que ele dá entre colchetes, né? Que é até mais interessante ainda. Só uma coisa, os trabalhos do Bohm vinham dos anos 50, né? Na virada de década, né? E o de Broglie está consolidando esse livro em 64. Então tem uns 10 anos de discussão aí que é interessante, que transita do Bohm, do Vigier, até o de Broglie começar, né, chegar com esse trabalho já um tanto amadurecido. Professor José Vieira, do Nascimento. Mas só Felipe, eu não tenho clareza teria que olhar. Nos nossos artigos eu acho que a gente cita. Embora o livro seja de 64, eu não me recordo se na década de 50 ele já não tem esses artigos nos anais da Academia Francesa. Eu acho que ele foi amadurecendo assim, ao longo de um bom período. Assim. Sim, é uma série de trabalhos que vai resultar no livro de 64 depois. E o livro parece que é até uma compilação meio que de um curso. Aí tem que ter realmente um estudo mais historiográfico mesmo para saber como que ele ensinou, né, isso ali no Instituto Poincaré, justamente. Professor José Vieira, compartilhe conosco. Parabéns, Natan, pela brilhante apresentação. Sem muitas complicações matemáticas, faço minhas as palavras de Felipe e Eduardo também, e te parabenizo também pela organização do último seminário lá em Porto Alegre, no ano passado, né? Isso, do HPST, legal. Bom, obrigado. Já que você abordou bastante com propriedade a termodinâmica, a questão do spin na termodinâmica, ele tem que você não colocou, eu não ouvi, né? Mas ele tem um significado bem diferente do que é o spin na mecânica quântica, não é isso? Em que sentido, assim? Porque o Boltzmann, ele consegue deduzir a fórmula do spin. Não conheço. Spin, não sei se é devido à rotação, né? Porque o Schrödinger, por exemplo, ele traz um momento angular, né, do elétron e tal, aquela coisa. E, de qualquer forma, ali tem uma rotação em torno do eixo de um referencial, né? Do eixo Z, né? No caso no orbital, né? Mas eu queria saber se há alguma ligação entre esse spin que foi deduzido lá por Boltzmann na termodinâmica estatística e esse spin que vai ser depois colocado no escopo da mecânica quântica. José, eu não saberia te dizer agora, assim, e até tentando puxar da memória, eu acho que o próprio de Broglie, por exemplo, nesse livro, não aborda o problema do spin, por exemplo. Não saberia te dizer agora. Agora, assim, na época eu não me dei conta. Assim, não sei se o Felipe, se leu o livro, se recorda, mas pelo que eu recordo, ele não discute o problema do spin. Eu nunca olhei essa relação entre o que o Boltzmann propõe e o que aparece na quântica. Assim. Não saberia te dizer agora. Não.
Tudo bem, eu vou pesquisar melhor, porque assim, a gente trabalha com os livros didáticos, trabalha muito com os números quânticos, o magnético principal, secundário, mas quando chegar do spin, existe aí um problema, né? Até na explicação mesmo, no preparo das aulas, né? Que a abordagem da física hoje, que é aceita, né? Do spin, ela é bastante complexa, do ponto de vista matemático, e abstrato também, né? Que, ao que eu sei, é a única grandeza que é genuinamente quântica, né? Que não tem um correlato clássico para essa propriedade, né? Então, eu acho que assim, vale a pena pegar esse ponto e colocar uma lente nele. Com certeza, com certeza. Mas estou satisfeito com tudo. Obrigado. Não, mas eu achei importante também o senhor ter chamado a atenção, porque mostra o de Broglie também talvez tenha sido um dos motivos de a proposta em si não ter ido adiante, né? Porque em 60 a quântica já tinha evoluído para muitas outras coisas, né? Então, assim, ele teria que ser capaz de dar conta de muitas coisas, né? Como spin, física nuclear, uma série... E ele estava ainda com uma coisa muito incipiente, né? Ele não conseguiu avançar nessa proposta. E para você ter uma descrição completa do objeto, no caso aí, essa propriedade é crucial, né? Seria fundamental. Segundo a visão de Pauli, né? Então, isso é uma coisa que tem que... não tem como... Isso tem implicações muito gerais na mecânica quântica, né? Essa propriedade. Ele consegue, eu não trouxe aqui, mas só para dar um exemplo que é muito legal, ele tenta discutir a estabilidade dos átomos, por exemplo. Por que existem certos níveis de energia, que são os orbitais, e os outros são proibidos? E aí ele dá uma interpretação pela entropia também, né? Os níveis conhecidos do átomo de hidrogênio seriam níveis de alta entropia, e, portanto, mais prováveis. E estados intermediários poderiam existir, mas seriam altamente improváveis. E aí ele consegue explicar algumas coisas simples, assim, dando essa visão bem realista de mundo. Assim. Ok. Eu salvei seu artigo, eu vou ler com bastante calma. Tá bem, obrigado. O professor Vieira fez uma excelente pergunta. Só um detalhe, a palavra spin, ela é mencionada no texto do de Broglie, nesse livro de 64, ele trata disso lá muito pontualmente quando ele fala do potencial quântico. Aí ele comenta 2 vezes lá a questão do spin do elétron. Mas isso seria realmente algo a ser melhor elaborado, né? Se vamos dizer assim, se essas hipóteses consolidam esse trabalho de 64, tivesse realmente naquela época proliferado um programa de pesquisa naquele sentido, né? O de Broglie tinha muitas insatisfações com a eletrodinâmica quântica, conforme ela se consolidou ali nos anos 50. Então, ele está ali nos anos 60 também procurando alternativas, né? O programa da eletrodinâmica quântica vai crescer, vai se consolidar na teoria quântica de campos também, né? Na famosa cromodinâmica quântica. E o de Broglie, como uma pessoa que tinha um espírito, vamos dizer, heterodoxo desde a juventude, ele sempre... É engraçado, né? Essa questão da dualidade onda-partícula e ele até nas etapas mais avançadas da carreira, ele sempre estava propondo alternativas, sabe? Alternativas heterodoxas. Os trabalhos dele são trabalhos que assustam por uma originalidade meio que abissal, assim, né? E sem medo de errar, né? Sem medo dessa questão, assim. Então, assim, é um físico que realmente tinha um espírito criativo muito inquieto, né? E uma tendência e por causa disso mesmo, uma tendência à heterodoxia muito forte. Temos aqui o Alexandre Lira, ela levantou a mão, pode complementar, Lira. Tem que abrir o microfone. Felipe, eu estou me lembrando de um artigo, de um trabalho ou livro do de Broglie, onde ele fala do problema do fóton, spins, 2 spins, entendeu? Da composição do fóton, se eu não me engano, 2 spins, meio, uma coisa assim, entendeu? Tem um trabalho dele nesse sentido, quer dizer, muito arrojado, uma pessoa incrível, entendeu?
Eu ia aproveitar e pedir para o Natan complementar para a gente, porque o Natan fez uma tese, né, chamada O Lado Oculto do Fóton. Uhum. Eu acho um título muito bonito e interessante. Eram 2 spin e meio, né, o Natan? 2? Esse trabalho eu não conheço, esse especificamente, mas um trabalho dele sobre os fótons, que é muito interessante, é um de 22, não sei se vocês conhecem, em que ele é de mecânica estatística e ele propõe um gás de fótons. E num primeiro momento, ele propõe que os fótons não podem interagir. E aí ele faz o cálculo no ensemble canônico e chega na equação de Wien, da radiação de corpo negro. Ele diz, eu vou permitir moléculas. Eu vou permitir que eu possa ter molécula monofotônica, 2 fótons, 3, e refaz o cálculo. E dá a equação de Planck. Então, ele interpreta a radiação de Planck como um gás molecular de fótons. É altamente criativo, né? É muito criativo, é muito legal. Mas, ô Natan, da sua tese doutoral do lado oculto do fóton, foi ali que você começou a trabalhar essa questão, né, da relação entre história da ciência e ensino de ciência. Ali você já devia estar envolvido com a questão das interpretações da teoria quântica, né? Mas de lá para o trabalho do de Broglie, seu interesse no de Broglie veio mais com essa visita lá na Dinamarca, ou já vinha da tese do trabalho? Então, na tese eu já tinha me apaixonado pelos trabalhos do de Broglie justamente por isso, assim, né? Achar ele não só criativo, mas ele é capaz de formar imagens mentais dos fenômenos, né? Então isso assim, radiação de corpo negro, tu não entende muito bem. Eles, não, agora é um gás de moléculas, daí tu enxerga aquilo acontecendo, né? Então isso já tinha me interessado bastante. Na tese mesmo, acho que 1 ou 2 artigos retomando as demonstrações para fazer na graduação, o do P igual a H sobre lambda. E quando eu fui para a Dinamarca, o nosso foco ia ser o Schrödinger, na verdade. Mas eu acabei me debruçando sobre os trabalhos, a gente achou muito interessante ali os paralelos entre um e outro, e aí a coisa acabou enveredando para esse lado, né? Mas eu acho que é isso, assim, na Dinamarca o que mais nos chamou a atenção é o fato de que é muito diferente o pensamento do Schrödinger em relação ao de Broglie, né? Formalismo é outro, as hipóteses são outras, as teorias utilizadas são diferentes, e os livros cometem uma injustiça tremenda com de Broglie, né? Como se o cara tivesse só postulado, assim, né? Os livros botam como se ele pegasse uma equação, passasse um C de um lado para o outro e resolveu, né? Então foi nessa época, assim. Mas quem encontrou isso, o mérito desse livro, foi o João Paulo Chaib. Eu não sei se vocês conhecem, né? O Chaib foi aluno do André Assis, né, e trabalhou junto, o Chaib trabalhou principalmente nos trabalhos do Ampère, então eles têm um interesse muito grande nesse resgate de uma física mais organizada logicamente, né, e que não tenha certas rupturas, assim, e aí ele que se interessou em tentar revisitar esses aspectos da mecânica quântica, né? Não, que bacana. Olha, o professor Natan Lima está convidado para, após esse seminário, né, contribuir com um capítulo do livro que será organizado. Eu vou passar a palavra para o professor Eduardo aqui, Simões. Complementa para nós, porque houve a publicação já do livro da primeira fase do ciclo de seminários, né, sobre Bohr e Heisenberg. Agora está sendo organizado o segundo. Diga lá. Na verdade, eu gostaria de fazer ao Natan 2 convites, não um. Primeiro, Natan, eu coordeno e o Oswaldo Pessoa Júnior é vice-coordenador de um GT que nós organizamos lá na Ampof. O GT chama GT Filosofia das Ciências Físicas. E por meio desse GT a gente aglomera uma série de grupos de pesquisa nos quais dialogamos sobre esses temas afins às ciências físicas. E sempre que a gente descobre, principalmente os grupos de pesquisa aqui, Lógica, Linguagem e Ciência da UFT, o Fisicós lá da Federal de Mato Grosso do Sul, que é o de Filosofia da Física e da Cosmologia, o TECO da USP. Então, assim, principalmente esses grupos, nós estamos sempre dialogando a respeito dessas questões, promovendo eventos, organizando eventos.
E é muito bom saber que nós temos aí no Rio Grande do Sul o grupo História, Filosofia e Ensino de Física. E aí o meu convite aqui é justamente que nós possamos, a partir desse primeiro encontro, estabelecer um diálogo mais profundo, profícuo, mais próximo, no sentido de que a gente tenha produções nessas áreas de interesse, e ao mesmo tempo que a gente possa promover algumas coisas envolvendo um público maior, como acabamos de fazer aqui no Tocantins, onde promovemos a primeira semana interinstitucional de filosofia das ciências físicas, em homenagem a César Latas. Esse encontro vai ter agora, virou um encontro de calendário, e ele vai acontecer daqui a 2 anos, lá na Federal do Mato Grosso do Sul, sob a coordenação do professor Vinícius Carvalho, que se encontra aí na sala. Então, o primeiro convite é isso. Vamos, daqui para frente, estabelecer um diálogo mais próximo dos grupos de pesquisa. E aí eu vou fazer contato com você em outros momentos. Professor, só antecipando, assim, agradeço profundamente, assim, acho que super importante ter esse diálogo. Às vezes falta, né? Não sei, às vezes não sabe com quem conversar sobre essas coisas, né? Porque está bem numa interface entre áreas, né? Então vai ser um prazer. Exatamente. Muito obrigado. Não, e tem muita gente fazendo muita coisa, discutindo muita coisa, produzindo muita coisa, e a coisa é pulverizada, né? Então, quando a gente olha para todos os lados, poxa, tem um grupo ali no Rio Grande do Sul, tem outro em São Paulo, tem outro aqui no Tocantins, tem um lá no Mato Grosso do Sul, tem outro lá no Recife, e estão todos tratando de problemas e de questões afins, é bom que a gente possa estabelecer um diálogo para ter algo mais orgânico, mais ordenado dentro das produções dessas áreas. E aí eu gostaria muito que a gente aprofundasse essa conversa para outras oportunidades de encontros. E aí, Nathan, o segundo convite é esse que o Felipe adiantou. Nós fizemos o primeiro ciclo, que foi sobre, aqui no LLC, que foi sobre Heisenberg e Niels Bohr. Então, todos os que vieram aqui nesse seminário, ou pelo menos a grande maioria, se dispôs a contribuir com um capítulo de livro, e o livro foi publicado pela Livraria da Física há poucos dias atrás, acho que não tem nem 3 meses, 2 meses, acho que não tem. E agora nós vamos organizar do próximo ciclo, onde o primeiro já aconteceu, foi do Schrödinger, juntamente com o de Broglie, um novo livro. E aí fica o convite para você, já convidei os demais, para que você possa contribuir, a partir dessa sua fala aqui, com um capítulo do livro. O título será Filosofia dos Físicos, continua isso, e aí volume 2, Schrödinger e de Broglie. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado, agradeço muito, não? Vou participar com certeza. Ótimo. Vou até pedir para Felipe, pegue o telefone celular do Nathan, pegue o WhatsApp dele, que a gente comunica mais rápido assim, aí depois ele me passa. Tá bem, não, pode deixar. Bom, eu vou lançar uma pergunta final para o Nathan aqui, com relação também à questão do termóstato que o Simões falou. Como o próprio professor Nathan disse, o de Broglie contribui muito com imagens, né, científicas. É um autor que, do ponto de vista ontológico, é rico, porque ele está sempre ousando pensar ali a natureza das coisas, né, de um modo real, vamos dizer assim, né. Uma coisa interessante que o professor Nathan pontuou na apresentação dele, é que a ideia de meio subquântico, ela acaba tendo uma espécie de parentesco com a ideia de éter também, né? E por quê? Porque a gente passa a inferir coisas, a inferir a possível existência de um meio onde se propagam aquelas interações, mas que a gente identifica mais os seus efeitos, né? Do que possa, né, identificar realmente esse meio, você considera ele uma causa de efeitos talvez detectáveis, né? E acaba que tem um certo parentesco com o éter, o professor Nathan pode explorar isso um pouco mais. Tanto é que algumas vezes nas discussões com o próprio grupo lá em Lisboa, a gente chegava até as intuições de que será que o meio subquântico vai fazer um papel do programa ali, né, como o éter fez, assim, aquilo que desempenha uma função histórica, faz parte do contexto da descoberta de diversas ideias, mas no final, no seu contexto da justificação, acaba que esse não tem mais a necessidade daquele meio ali, né? E o ponto curioso bom, com relação ao próprio lá, eu já disse, né, o meio subquântico, ele
ele vai renascer essa ideia, mas já pensando em teorias emergentes do espaço. No de Broglie, a gente ainda pode imaginar, se fizer um espaço newtoniano clássico, e o meio subquântico está ali como uma hipótese literalmente material. Eu acho que a característica desse meio que vai ficar mais para frente é como um meio energético, meio caótico, energético, só que na formulação do de Broglie é realmente um meio termodinâmico. E Natan, como que você... Eu queria então que você explorasse um pouco mais essa possível relação, né, esse parentesco com a ideia de éter, e como que na sua imaginação, ao lidar com essas ideias do de Broglie, você conseguiu imaginar o que seriam esses termóstatos, né, subquânticos, né, termóstatos expandidos. Como que você visualizou isso? Então, assim, o Afonso, né, que está no doutorado, o Afonso ia tomar esse tema como tema da tese, e no final a gente está em dúvida se vai seguir adiante ou não, por isso, porque aqui é um doutorado em ensino, né? Então, assim, a gente está chegando às conclusões que para o ensino, nesse momento, não tem muitas implicações. Então, ele se arrependeu no meio do caminho, né? Mas o Afonso, um dos pontos que a gente mergulhou foi no meio subquântico, a partir das referências que o de Broglie cita. Eu não sei se tu lembra lá do livro, são essas três grandes, porque assim, tem um parágrafo que ele vai explorar isso, ele não fala muito, mas tem um parágrafo que ele fala. E aí, nesse parágrafo, ele menciona o meio subquântico do Viguier, né? Por exemplo, já foi abordado lá. E aí ele cita o artigo do Dirac, que é existe éter, existe, eu não sei qual é o nome do título, mas é alguma coisa assim, né? O éter na mecânica quântica, alguma coisa assim. E os trabalhos do Terlecki. E aí eu perdi alguns dias da minha vida catando, e consegui, entrei num site russo, não sei como, baixei uns textos do Terlecki. E aí são duas coisas que eu acho que é interessante, assim, Felipe. O trabalho do Dirac, né, que não tem nada a ver com o trabalho do de Broglie, mas vai defender a partir do conceito de estado de vácuo, isso aí que tu comenta, né? Como se tivesse uma energia que é pervasiva e que faz parte da descrição do meio quântico, né? Tu tem um campo lá dado que está em todas as direções, que tu faz transformações sobre ele, que interage. Então, assim, existe esse ponto está dado, assim. Algumas pessoas, né, eu nunca fui a fundo disso, né, mas, por exemplo, se tu pega um átomo de hidrogênio, está no N igual a 5, é um estado estacionário. Por definição, sendo estacionário, era para ficar no 5 para sempre. Por que vai para o 4, para o 3? Tem algo que tem que estimular. Tem a relação com o estado de vácuo. Tem algo ali que vai fazer esse estímulo para que isso possa pular. Tem uma interação, não é espontâneo isso. Então, de alguma maneira, tem brechas na quântica que apontam para esse estado pervasivo, né? E de Broglie menciona isso. Só que, daí, qual que é a coisa interessante do Terlecki? O Terlecki, ele vai prever... Qual é a cadeia de argumentação do Terlecki? Ter partículas mais rápidas do que a velocidade da luz criaria problema de reversão temporal. Mas a flecha do tempo é dada pela segunda lei da termodinâmica. Entretanto, do ponto de vista estatístico, tu pode ter flutuações em que a entropia diminua. E isso permitiria emissão de partículas que seriam flutuações de algum balanço energético com velocidade superior à da luz. E aí ele começa a tirar uma série de propriedades para essas partículas. Poderiam ter massa negativa, massa imaginária, energia de outros tipos e tal. E o de Broglie se inspira para dizer que esse meio subquântico seria composto por essas partículas aí. Né? E aí, quando eu comentei isso com o professor Olival, ele ficou bastante interessado porque esses artigos do Terlecki é 1 ou 2 anos antes dos artigos sobre táquions. Então, tu tem alguém da União Soviética propondo essas partículas supraluminosas antes dos americanos proporem isso, né?
Mas, enfim, seria uma outra física para ser descoberta. Acho que o próprio de Broglie vai um pouco nessa proposta. Assim, né? Não, e desde os trabalhos dos anos 20 do de Broglie, né, quando ele postula ali a existência das ondas de fase, né, hoje às vezes chamam de empty waves, né, ali você já infere como todo comportamento ondulatório que deveria então haver algum meio para essas ondas de fase se propagarem, coisa assim, né. Aí está nos anos 60 ele postulando a ideia do meio subquântico, e é bastante interessante, talvez, aliá-la com o Dirac um pouquinho, pensar o meio subquântico também como um éter quântico, né? Um éter quântico. Algo desse tipo, né? Mas essas ideias, elas não deixam de ter, apesar de não terem, vamos dizer, sido incorporadas pelo mainstream da física, elas não deixam de ter sua fertilidade, principalmente com base nas discussões contemporâneas hoje, que procuram entender, né, os efeitos, os fenômenos espaço-temporais como emergentes de processos físicos mais fundamentais. Então, hoje a gente volta a tatear uma série de ideias, assim, sabe? Isso é interessante. Bom, quero agradecer o professor Natan, estamos chegando no nosso horário aqui. Acabou por ser um seminário fabuloso, que será muito bom estar disponível para a gente enviar para diversos alunos e pesquisadores, né, que não puderam ver agora, mas estará disponível no YouTube em breve. E então eu faço meu agradecimento especial aqui ao Natan, ao grupo que publicou esse artigo, né, que foi inspirador para nós aqui, e te passo para as palavras finais aí, professor Natan. Tá bom. Gente, então, primeiro, agradecer Felipe, Eduardo, pelo convite. Um prazer enorme estar com vocês e encontrar esses espaços de diálogo. Agradeço ao Eduardo pelos convites também, os quais aceito aí com muita satisfação. Pessoal, eu queria fazer assim também, quem quiser, né? A gente vem fazendo um esforço gigantesco de trabalho de divulgação científica. No Instagram, é uma coisa assim que foge um pouco à nossa atividade acadêmica, mas eu comprei um pouco essa batalha da gente falar sobre quântica na internet, se opondo a essa né, onda de desinformação. Então, eu vou deixar no chat aqui tanto o cref.urgs, que é um projeto... Opa, escrevi errado. cref.urgs, que é o Centro de Referência para o Ensino de Física, é um projeto de extensão aqui da URGS, e no meu perfil pessoal, natan.w.lima, ali eu falo muito sobre mecânica quântica, quem quiser seguir, compartilhar, eu agradeço bastante. E nesse sentido, eu vi que acho que foi a Roseli quem comentou ali, foi isso? Isso. Ela começou a gente falar do seu livro. Muito rapidamente, só para falar, a gente escreveu um livro daí sobre Na Busca do Mundo Quântico. Por trás de toda equação tem uma história. E ele é uma narrativa de divulgação científica. Qual foi a editora, Natan? Fala para a gente aí. Editora Libélula. É uma editora aqui do Rio Grande do Sul, Libélula. Super pequenininha, né? Mas eu quis ajudar assim também para apoiar o pessoal aqui. Procurar. E é um livro de divulgação científica. Lá no perfil tem o link para quem quiser comprar. Não está nas grandes livrarias, né? Então, quem quiser me perguntar por e-mail ou pelo Instagram lá, eu mando ali as instruções. Mas agradeço muito a gente essa oportunidade, Felipe, aí pelo convite. Prazer enorme estar com vocês aqui. Ótimo, muito obrigado. Muito obrigado, Felipe, a Natan, a todos que estiveram aí. E aí você já pode reservar aí o meu livro. Tá, pode deixar. Vou pegar com você aí os dados direitinho da editora, o contato, para mim poder comprar, porque eu faço questão de tê-lo aqui e estudá-lo. Gente, obrigado. Então é isso aí, né, Felipe? Valeu. Isso mesmo, meus caros. Então, dia 12/12, nós voltamos com um novo seminário aqui com o Paulo Castro, né? Também dando continuidade ao ciclo de Broglie. Essa foi a terceira palestra do ciclo de Broglie, e obrigado, Natan. Foi excelente. Obrigado. Valeu, gente. Obrigadão. Muito bom. Até mais, tchau, gente. Valeu. Um abraço para todos. Bom final de semana.